Então vamos embora fazer o laboratório dos operadores lógicos. A gente vai clicar aqui e vai colocar o nome do arquivo de lógicos. Opa, peraí. Lógicos underline 1.cpp. Vamos utilizar o nosso snippets, que é o meu main. Então a gente vai fazer o seguinte: vou criar uma variável chamada qtdkm, aí ela vai ser do tipo float qtdkm que é a quantidade de quilometragem. Esse programa ele vai pedir a quantidade de quilometragem de um carro, se esse carro teve um único dono, e vai fazer uma avaliação para saber se é uma excelente escolha você comprar o carro, se é uma boa escolha, se é uma escolha ruim, e além disso também verificar se vai ser possível o financiamento ou não. Então qtdkm, né? Vou entrar com uma outra variável do tipo booleano que vai me dizer se ele teve um único dono ou não, né? Então, único dono, tá ok? Então, são essas duas variáveis que a gente vai obter do usuário. Vou colocar aqui, por exemplo, count, por exemplo, qual a quilometragem, né? Um espaçozinho aqui. qtdkm, tá? Então eu vou perguntar a quilometragem para o usuário, ou seja, quantos quilômetros esse carro rodou, ok? Logo depois eu vou perguntar, então, único dono, vou perguntar para ele se ele teve um único dono, tá? Sim. E vou armazenar na variável único dono. Bom, então o usuário ele entra com a quilometragem do carro e é questionado a ele se esse carro foi o único dono ou não, e é armazenado nessa variável único dono. Lembrando que o único dono é uma variável booleana, ou seja, só aceita 0 ou 1 como resposta, ou true ou false. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro verificar se esse carro é uma excelente escolha. Então, para ser uma excelente escolha, ele tem que ter uma quilometragem menor do que 65 mil e pertencer a um único dono, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar excelente escolha na variável, tá? Vou igualar excelente escolha. E agora eu vou fazer o teste. Para ele ser excelente escolha, o qtdkm dele tem que ser menor ou igual a 65 mil quilômetros e o conector lógico e único dono. Então o que acontece aqui? Ele vai fazer uma verificação, vai fazer esse teste aqui, se o QTDM for menor ou igual a 65 mil quilômetros. Se for, ele vai voltar com true e a variável único dono é igual a true. Vamos fazer o primeiro teste aqui, ó, count. Comprar esse carro, comprar esse carro é uma excelente escolha. Uma pergunta, e aqui, ó, eu vou colocar a variável excelente escolha e aqui vou dar um NDL. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai executar esse teste aqui, ó, se o QTDM é menor do que 65 mil e se o único dono for true. Ele vai voltar verdadeiro se essa expressão for verdadeira e essa expressão aqui for verdadeira, ok? Vamos ver se essa expressão está funcionando aqui, né? Então ele está perguntando uma quilometragem, vamos dar uma quilometragem 64 mil, ok? Único dono? Sim. Olha lá, comprar esse carro é uma excelente escolha. Ele retorna com sim, que seria o 1. Por quê? O 1 na variável booleana é true, ok? O 0 é falso. Então ele fez a comparação aqui, a quilometragem é menor do que 65 e você colocou ali como único dono como true, né? Seja 1, né?
E ele colocou lá a resposta para excelente escolha como true também. Por exemplo, se você colocar aqui, Ctrl Alt N, Ctrl Alt N, vamos supor 100 mil, quilometragem 100 mil, o único dono 1, ou seja, ele tem a quilometragem maior do que 65 mil, mesmo sendo o único dono, mas tem que satisfazer as duas condições, porque a gente está usando o conector lógico E, ok? Então, vamos lá, você vê que ó, comprar esse carro é uma excelente escolha, ele colocou 0, porque tem que satisfazer as duas expressões, tá ok? Agora a próxima, vamos colocar outra variável booleana, vamos ver se o carro é uma boa escolha agora, boa escolha. Então, para ser um carro uma boa escolha, a gente tem que ter o QTDM dele, tem que ser maior que 65 mil, ele vai ter que estar entre 65 mil e QTDKM menor ou igual a 100 mil. Tá? E único dono. Ou seja, para ser uma boa escolha, tá? Tem que satisfazer essa condição aqui, né? O resultado dessa condição toda aqui, ó, tem que ser maior que 65 mil e menor ou igual que 100 mil. Ele vai resolver primeiro essa questão lógica aqui, tá? E depois de resolver essa primeira questão lógica, ainda também vai ter que satisfazer a variável único dono. Aqui tem que dar true, tá? E aqui tem que dar true também para ser uma boa escolha. Deixa eu copiar aqui. Comprar esse carro é uma boa escolha. Vamos botar aqui agora que é boa, né? E aqui trocar a variável também. Boa escolha. Vamos lá ver. Vou limpar aqui. Bom, quilometragem agora. Vamos lá. 67 mil. Você vê que está aqui na faixa, né, entre 65 mil e 100 mil. E único dono? Sim. Que ele não é uma excelente escolha, deu 0, tá? Mas ele é uma boa escolha. Olha lá, deu 1. Ok? Beleza. Agora a gente vai criar uma variável chamada escolha regular para identificar se os dados colocados pelo usuário conferem com uma escolha regular de compra de um automóvel, ok? Então vamos lá. Então, regular escolha. Para ser uma escolha regular, ele tem que ter o QTDM maior que 100 mil e menor ou igual que 160 mil. Então vamos lá. QTDKM maior que 100 mil e QTDKM menor ou igual que 160 mil. E também um único dono. Então agora a gente vai colocar aqui cout. Comprar esse carro é uma regular escolha. E aqui a gente troca regular escolha. Então agora eu vou gravar e a gente vai botar para executar. Então a gente vai colocar uma quilometragem que esteja na faixa maior que 100 mil, tá? E menor ou igual que 100 mil. Vamos supor aqui, vou botar 150 mil, tá bom? E o único dono 1. Então você vê lá, ó, comprar esse carro é uma excelente escolha, ele colocou como não, né? Ou seja, false, né? Comprar esse carro é uma boa escolha, ele também colocou como false. E comprar esse carro, uma escolha regular, ele colocou como verdadeiro, né? Ou seja, true. Bom, ok, agora que a gente já fez a escolha regular, a gente vai fazer o que seria uma escolha ruim. Vamos lá, bool ruim escolha igual, então QTDKM tem que ser maior que 160 mil, né?
e menor ou igual 200 mil. 2, 3, tá? Agora a gente vai mudar de conector. Vamos colocar o ou exclusivo, que é o circunflexo, tá? Uma escolha ruim está entre essa faixa 150 mil e 200 mil, ou exclusivamente não for o único dono. Então, para ser uma escolha ruim, ele tem que estar entre essa faixa, né, 150 mil e 200 mil, ou tá, não for o único dono, ok? Ou um ou outro, né, exclusivo, não os dois juntos. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer também aqui, por exemplo, comprar esse carro é uma ruim escolha, ou uma escolha ruim, né? Uma ruim escolha. Vamos botar aqui ruim escolha, ok? Então tá aí, agora vamos dar uma olhada. Alt N. Opa, um problema aqui. Ah, tá, esqueci aqui, ó. QTDM, QTDKM, né? Menor, beleza. Agora sim. Vamos de novo. Tá bom, agora a gente vai botar na faixa, né? Ou seja, vamos botar 155 mil. Único dono? Então eu vou botar 0. Tá? E você vê que ele vai botar tudo 0. Por quê? Porque aqui ele está pedindo ou essa expressão aqui ou essa. Tá? Mas nunca as duas, porque isso daqui é o ou exclusivo. Então por isso ele botou 000, não entrou nessa validação aqui, porque eu estou botando o ou exclusivo. Tá? Ou é um ou é outro. Vamos rodar de novo, Ctrl Alt N. Então, por exemplo, ele está 155 mil, ele está na... Opa, 155 mil, 1, 2, 3, tá? O único dono? Sim. Então, ele caiu lá, ó. Aqui errei, ó, 160 mil, né? 160 mil, tá? Então, maior que 160 mil. Ok, agora sim. Vamos lá de novo. Vamos lá, Ctrl Alt N. Vamos lá, quilometragem, 155 mil. 3, opa, 165 mil, ok? Único dono? Sim. Tá vendo que ele caiu aqui, ó. Ele tem 165 mil, mas é o único dono. Ele cai aqui só se estiver entre 160 mil e 200 mil, ou e somente ou não for o único dono, ok? Então, por exemplo, aqui agora, vamos rodar de novo, Ctrl Alt N. Agora vamos colocar, por exemplo, 155 mil, vamos supor, 150 mil, tá? Único dono? Não. Tá vendo? Ele cai aqui, ó, nessa faixa aqui. Tá ok? Porque agora ele não caiu na faixa da quilometragem, porém ele não é o único dono. E no final a gente vai verificar se o financiamento do carro vai ser aprovado ou não. Então para isso a gente vai criar outra variável aqui, ó, por exemplo, financiamento aprovado, ó, igual. E para ter o financiamento aprovado, ele tem que ter o QTDKM, tá? Menor que 100 mil. 3, vou botar aqui menor ou igual que 100 mil. E, ou único dono. Então, para ter o financiamento aprovado, ou ele tem que ter quilometragem menor que 100 mil, ou o único dono, ou os dois, ou ambos. Diferente aqui desse ou aqui, né, que é o ou exclusivo que a gente já viu, né? Só pode ser ou um ou outro, ok? Aqui não, pode ser os dois, tá ok? Vamos copiar aqui. Cout, vamos botar aqui, financiamento aprovado. Vamos lá. Financiamento aprovado. Opa, aprovado. Aí ele vai colocar a resposta aqui, que é a variável financiamento aprovado. Então vamos lá testar. Ctrl Alt N. Com a quilometragem vamos botar 90 mil. 1, 2, 3. Tá? É o único dono, sim. Olha lá, financiamento aprovado. E ele é uma boa escolha para comprar o carro, ok? Satisfez aqui as duas
expressões, né? Então ele tem o QTDM menor que 100 mil e também um único dono. Agora vamos ver só com o QTDM menor que 100 mil. Ctrl Alt N. Vamos lá, aqui eu vou botar 155 mil, 2, 3. Mas ele é o único dono. Tá? Ele tem que aprovar o financiamento. Então tá lá, ó. Ele é comprar esse carro uma escolha regular e o financiamento ele aprovou porque satisfez aqui a expressão único dono. Não satisfez a quilometragem, mas satisfez ao único dono, ok? Então pode ser um ou outro ou os dois, né? No caso a gente fez agora só com o único dono, agora vamos fazer somente com a quilometragem. Ctrl Alt N. Então a quilometragem é 90 mil, 1, 2, 3. Tá? O único dono não. Aí, ó. Teve financiamento aprovado? Sim. Por quê? Ele não satisfez o único dono, mas satisfez a quilometragem. E ele é uma escolha ruim para comprar. Bom, agora vamos fazer outro programinha aqui de operadores lógicos. Vamos vir aqui, ó. Lógicos underline 2.cpp. Escrever o main, né? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as tabelas de operadores lógicos, tá? Ou seja, do e, do or, do shore, ok? E do not. Agora vou botar aqui, ó, out. Vamos pregar o primeiro, o and, ok? Que é conhecido como duplo e comercial, tá? And L, opa. L, out, true, né? True, and, true, igual, né? Espaço, vamos colocar aqui agora a expressão true e true, né? O resultado de true, and L, opa, and L, e vamos copiar aqui para ficar legal. Vamos colocar true and false, né? False. E aqui também a gente vai colocar o resultado de true and false. Você pode botar true and false ou 1 ou 0. Por exemplo, se out é false and true, né? True. O resultado de false e true. Vou colocar aqui, ó. False and true, ok? E o NDL. Copiar aqui que eu tinha até esquecido de copiar. E o resultado de false and false, né? E aqui false and false. False, ok? Vamos dar uma olhada para ver como é que ficou. Ctrl Alt N. O que ele deu errado? Ah, tá, peraí, aguenta aí. Vamos botar entre parênteses. Parênteses aqui. Parênteses aqui, entre parênteses aqui, tá? E entre parênteses aqui, ok? Agora sim, vamos lá, Ctrl Alt N, tá lá, ó. True and true dá verdadeiro, né? Que um é verdadeiro, né? True and false dá false, false and true dá false, que é 0, né? False and false dá 0. Então aqui a tabela AND que a gente fez aqui. E agora a gente vai fazer a tabela OR. Vou botar aqui. Vou fazer uma cópia aqui. Vou dar um cout. Pular aqui, pular a linha. L, L, ok? E aqui a gente vai botar a tabela OR, que é o duplo pipe. Então vamos lá, true OR.
substituir aqui, né? Tudo aqui. Substituir tudo aqui. E aqui também substituir por OR. OR. Beleza? Então substituo tudo aqui. Vamos ver a tabela OR agora. Ctrl Alt N. Então vamos lá. Ele fez a tabela AND aqui e logo abaixo a tabela OR. Olha lá. True e true da true, né? True e false da true, false e true da true e false da false. Vou tirar aqui porque ficou muito afastado um do outro. Beleza, entendeu? E agora a gente vai fazer a tabela SHOR, ok? O ou exclusivo. Vamos lá. Pulou aqui a linda. Agora tabela OR, que é o circunflexo, ou também pode ser o diferente, né, que a gente viu. Então a gente vai fazer das duas formas, tá? Primeiro a gente vai fazer com circunflexo. Ok? Tá, então aqui a gente vai botar o circunflexo também. Tá bom? E a gente vai fazer também com o... Só para vocês verem que é a mesma coisa, tá? O circunflexo ou diferente, tá? Vamos lá, botar aqui, ó. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Aqui a gente vai botar diferente. 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 Opa. Diferente, diferente, opa, diferente. E aqui também a gente vai mudar. É a mesmíssima coisa. Diferente, opa, diferente, diferente, tá bom? Vamos lá, vamos rodar para ver. Ctrl Alt N. Vamos lá, aqui ó, OR exclusivo, tá? Ah, esquecemos aqui, ó. Aqui é SHOR. Tá? SHOR, tá aí. Vamos lá. Beleza, agora sim. SHOR, tá? Circunflexo ou diferente. Então, primeiro com circunflexo, né? True e true dá zero, né? Como ele é exclusivo, só pode um ou outro, né? Os dois não podem, então tem o zero aqui, tá vendo? True e false dá true, né? False e true dá true, né? E false dá false. Com diferente, ela dá a mesma coisa aqui, ó. True e true dá false, né? True e false dá true, false e true dá true e false dá false, ok? Então agora vamos fazer com o mais simples de tudo, que é o negação, né? Que é o not, ok? Not, que é somente exclamação. Esse é fácil, né? Not true, ok? Not true é igual a... Vou botar aqui, ó. Aqui não precisa de... Not true é igual a not true, ok? E aqui not false. Not false é igual a... Bota aqui not false. Beleza? Então tá aí. Agora vamos executar. Então lá, ó. Ah, esqueci de botar aqui, ó. Pular. Esqueci de pular aqui para não ficar junto. Beleza, agora sim. Vamos lá, tá aqui, ó. Not true é igual a false, ou seja, não verdadeiro é igual a false, né? E not false igual a true, que é o 1, ok? Então, melhorar aqui, ó. Botar aqui. Aqui. Tabela end. Tabela end. Só para ficar legalzinho, né?
tabela OR, ok? Aqui também, beleza. Duplo pipe, né? Tabela shore ou exclusivo, né? Tabela shore, circunflexo ou diferente, né? E tabela NOT, né? Tabela NOT, que é o exclamação. Opa, exclamação. Tá ok? A gente poderia ter feito as condições aqui do Logicus 1 com o if, tá? Em vez de fazer dessa forma aqui, utilizando variáveis para armazenarem as respostas lógicas, ok? Mas o if a gente vai ver depois nas estruturas de condição. Então eu fiz desse jeito aqui para não adiantar um assunto que pode atrapalhar aí o seu aprendizado, ok? Mas é muito importante vocês conhecerem as tabelas lógicas, ok? Para poder utilizar as estruturas de condição. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.